Thiago Almada dá uma última entrevista e acaba de vez com o sonho do palmeirense. Rafael Veiga rumo ao México e a história ruma para um fim deste ídolo alviverde. E também tem Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Jogo difícil para as duas equipes, hein? Uma derrota para o São Paulo ou para o Palmeiras pode desencadear uma crise imensa, tanto para um quanto para outro. Então, Palmeiras só pode pensar na vitória e o São Paulo também não pode nem cogitar uma derrota. Fica comigo aí, Palestino, que nós vamos destrinchar esses três assuntos com vocês. Já vou pedindo para que você verifique a sua inscrição no canal. Se você chegou por agora, dá uma segurada, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí sim você se inscreve no canal, beleza? E o seu like também, ele é muito importante, tá bom? Ô Palestino, vamos começar falando aí desse choque rei, que vai ter muita pressão para os dois times, né? Palmeiras, eu não preciso nem falar para vocês. A pressão tá grande para cima do técnico Abel Ferreira, pelo menos a meu ver. A torcida não está feliz com o que está acontecendo no clube. Situação de falta de grana, tá? E deixando muito claro, falta de grana não significa que o Palmeiras vai deixar de pagar salário, vai deixar de cumprir as suas obrigações, não é nada disso. O Palmeiras já tem tudo isso destrinchado, tá, gente? É falta de grana, orçamento para contratações. Isso o Palmeiras, na prévia que fez do balanço, não tem essa grana, é o que garante alguns jornalistas por aí, tá bom? Então pressão do lado do Palmeiras, pressão do lado do São Paulo também. Júlio Casares pedindo pra sair lá do tricolor, uma crise financeira absurda, sabe? Nem se compara com o Palmeiras tá muito mais estruturado, mas infinitamente estruturado financeiramente que o São Paulo. Jogador que não quer jogar em gramado sintético, né, seu Lucas? E tem mais, hein? A cereja do bolo. O São Paulo é só o terceiro ali, ó. Tem dois caras que vão cair no Campeonato Paulista e o São Paulo tá ali, ó. Uma posição acima da linha de corte para a Série B do Campeonato Paulista. Então não preciso dizer para vocês que a pressão está muito alta para cima, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo, cada um com as suas dificuldades, certo? Será assim, né, com essa pressão, que o Palmeiras e o São Paulo vai entrar em campo neste sábado, dia 24, às 18h30, lá na Arena Barueri. De um lado, o Palmeiras que acumula aí bons resultados, né, como mandante, 16 jogos de invencibilidade, com apenas uma derrota em 2026. E foi uma bem doída, inclusive, né, a goleada para o Novo Horizontino. Do lado oposto, o São Paulo, que busca aí recarregar as suas forças em meio a uma crise política, conforme já adiantei para vocês, que insiste em continuar nessa temporada. O Palmeiras chega para esse clássico palestino contra o São Paulo com a missão de dar resposta à sua torcida após a pior derrota da era Abel Ferreira. Para isso, a comissão técnica deve abandonar o rodízio adotado, pelo menos que se fala nos bastidores, né? Nessas primeiras rodadas, o Abel deu uma circulada no time, né? E vai utilizar força máxima contra o São Paulo. E eu fico muito feliz com isso. Entre as novidades estão aí o atacante Vitor Roque e Andreas Pereira. Muito legal isso daí, ó. A dupla estava sob os cuidados do departamento médico, mas foi liberada ao longo da semana para realizar atividades sem restrições com o restante do elenco. Então isso é muito importante, essa informação eu peguei lá do jornal O Lance, tá? Dando aqui os devidos créditos. Apesar de todas as críticas ao desempenho recente do Palmeiras, é bem verdade que o Palmeiras iniciou o estadual com 3 vitórias consecutivas, mas é aquelas vitórias que, sabe, que mais serve para mascarar do que para animar a sua torcida, vamos ser sinceros. Mas começou com 3 vitórias, vencendo cada jogo com um golzinho magro aí, sem sofrer gols. E ocupa atualmente a 3ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação e 5 pontos à frente do rival. Isso significa que caso o Palmeiras perca para o São Paulo, literalmente ressuscita o tricolor paulista. Vocês anotaram o que eu falei pra vocês? E esse é o medo que todos nós palestinos temos aqui, né? Pô, o Palmeiras é uma mãe pra ressuscitar os seus rivais. É impressionante, cara. Ano passado, nós fomos responsáveis por usar o desfibrilador pra acordar aquele time que estava morto, chamado Corinthians. E os caras venceram o Paulista e ainda tiraram a gente nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda foram campeões. Então, o Palmeiras é responsável direto
por essas conquistas do Corinthians ano passado. A gente é uma mãe para ressuscitar nossos rivais. A gente espera que essa noite o Palmeiras tome vergonha na cara e afunde o São Paulo de vez na crise. É o que a gente espera, tá? Porque eu acredito que o nosso elenco, ainda mesmo com suas limitações, é mais forte que o time do São Paulo, hein? O São Paulo teve aí um início de temporada bem parecido com uma extensão de 2025. Isso porque, Palestrino, além dos problemas dentro de campo, com direito a resultados ruins e ausência de reforços para um ano competitivo, o clube ainda vive uma grande pressão interna que virou até caso de polícia e culminou na renúncia do então presidente Júlio Casares. Tá complicado, né? Ano passado a gente viu a derrocada do Corinthians, esse ano nós vamos ver a derrocada do São Paulo, né? Financeiramente, pelo menos falando. Dentro das quatro linhas, a situação do tricolor é muito complicada. O time comandado aí pelo Hernan Crespo tem apenas 4 pontos em 4 rodadas, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação. Ou seja, o primeiro time, como já havia falado para vocês, fora da zona de rebaixamento. Em um campeonato mais curto, somar pontos é obviamente crucial para evitar um vexame maior neste início do ano. E o São Paulo está vivendo essa crise. Na escalação, a comissão técnica do Hernan Crespo deve voltar a contar aí com o centroavante Caleri, autor de 2 gols no último jogo do time, mas vai perder o Lucas Moura. Isso aqui não entra na minha cabeça, velho. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu tava revoltado com esse negócio aqui. O Lucas Moura simplesmente não vai jogar contra o Palmeiras porque o bonitão não joga em gramado sintético. É impressionante. O clube do cara passando por uma crise danada, precisando de reforços, né? Precisando dar resposta para sua torcida, o cara não vai jogar em gramado sintético. É brincadeira, mas ainda bem que eu não sou São Paulino, ainda bem que eu torço para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu tô, ó, cagando que o Lucas não jogue. É -1 do outro lado pra nós, tá bom? Mas deixando o clubismo de lado, sinceramente, né, cara? Eu acho que o cara deve ser o jogador que tem o salário mais alto da folha do São Paulo e o cara não vai jogar por causa de gramado sintético. Pelo amor de Deus. E sinceramente, cara, é pra deixar qualquer um revoltado, principalmente o torcedor de São Paulo, né? Ah, não vai jogar por causa de gramado sintético. Vocês estão de brincadeira. Mas enfim, o Lucas não deve jogar pelo São Paulo esta noite em Barueri. A luta da comissão técnica São Paulina é para blindar o time dos problemas extracampo. Por isso que eu não preciso nem dizer pra vocês que a vitória pro São Paulo é mais do que crucial contra o Palmeiras essa noite. Uma derrota no Choque Rei, além de agravar a crise do time, ainda pode jogar o tricolor paulista para a degola apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. É difícil projetar esse jogo, né? Porque por um lado você tem um São Paulo e um Palmeiras precisando vencer, mas com medo de perder, aí pode fazer os dois times fazer aquele jogo chato de meio de campo, terminar aquele 0 a 0 modorrento, né? Ou sair um gol para ambos os lados chorado. Enfim, pode ser esse jogo, ou a gente pode esperar também um jogo de trocação, de clubes que querem dar uma resposta para o seu torcedor, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, e tentar ir para cima e agredir o seu adversário. O que você acha que pode ser a projeção desse jogo? Tô muito curioso para saber a sua opinião. Se eu tiver que chutar, eu imagino que vai ser aquele jogo modorrento. Mas é claro que eu tô torcendo pro outro lado da história, né? Pelos dois clubes fazerem um futebol aí muito bom para a torcida poder acompanhar e, obviamente, pelo nosso lado palmeirense, a gente sair com a vitória. A gente vai jogar dentro de casa, né? Com a nossa torcida. Então, por favor, hein, Palmeiras? Pelo amor de Deus, não custa nada para vocês. Aliás, custou muito caro, hein? Contratamos vários jogadores. O mínimo que vocês podem fazer é dar uma resposta dentro de campo. Vamos lá. Escalação provável, né? Uma prévia das duas equipes, segundo foi anunciado aí pelo Globo Esporte, pelos pranchetinha lá. No Palmeiras, o Carlos Miguel no gol, de praxe, né? Sem novidade. Kelvin na lateral direita, dupla de zaga, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Gosto, tá? Gosto muito porque o Murilo está em baixa no Palmeiras. Bruno Fux, pra mim, deve ser o titular e eu espero que essa prévia esteja correta. Na frente, Luiz Pacheco fazendo a volância do Palmeiras e Marlon Freitas fazendo ali o famoso camisa 8. E na frente, o meio atacante Maurício, até porque o senhor Rafael Veiga ruma para o América do México, pelo menos é o que se fala, a gente já vai falar sobre isso a seguir no vídeo. Então o Maurício deve ser aí o meio atacante do Palmeiras. E à frente nós temos aí Flaco Lopes e Vitor Roque. O desenho colocado pelos pranchetinhas da Globo dá um time no 4-4-2,
O Maurício jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, o Alan jogando mais aberto pelo lado direito e a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Quem sabe o Flaco Lopes voltando um pouquinho para fazer um pouco ali a função de meio atacante, como nós vimos ano passado, ele jogando muito bem ali, pelo menos no período de outubro, setembro, né? Infelizmente o time caiu de produção. E pelo lado do São Paulo a gente tem o Rafael no gol, o Mike, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, Luciano, Tapia numa dúvida com o Caleri, se eu tivesse que chutar ele vai colocar o Caleri para jogar, né? E o Ferreirinha numa dúvida com o Luca, eu acho que ele vai botar o Ferreirinha para jogar contra o Palmeiras. Enfim, isso é a minha opinião, mas tem essa dúvida entre o Tapia e o Caleri, e o Ferreira e o Luca. E você vai poder acompanhar esse jogo no HBO Max apenas, ou na TNT Sports, que é o mesmo grupo aí e tal, né? Se você paga o aplicativo do HBO Max, você vai conseguir assistir o jogo tranquilamente, e se você paga aí uma TV a cabo, você tem o canal no TNT, você vai conseguir acompanhar também o Palmeiras, beleza? O que é o projeto? Cara, eu fico até desanimado para trazer um palpite aqui para vocês. Eu projeto um joguinho bem difícil de ser assistido, mas ó, vamos lá, eu tô acreditando, quero acreditar que o Palmeiras não vai ressuscitar o seu rival esta noite. Então eu vou chutar, ó, 1-0 pro Palmeiras essa noite, golzinho chorado do Palmeiras para afundar de vez o São Paulo na crise. E eu não quero saber, não precisa ser goleada não, tá, Palmeiras? Vocês só precisam vencer o jogo. É tudo que a torcida do Palmeiras espera. Nada de empatar e nada de muito menos perder, pelo amor de Deus. Eu espero que isso não aconteça, porque se acontecer, meu amigo, a semana do Palestrino vai começar caótica. E ainda tem Campeonato Brasileiro a seguir. Então nada melhor do que uma vitória para o Palmeiras esta noite. Lembrando que do outro lado também tem a crise batendo na porta, a água tá batendo na bunda lá e os caras também não vão querer perder essa partida. Vai ser interessante acompanhar esse jogo. Quero saber muito a sua opinião sobre tudo que tá acontecendo no Palmeiras, o que você imagina desse jogo, o que você prospecta para esse jogo de hoje à noite. Coloca aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E Palestrino, parece que o negócio avançou um pouco mais, hein? E o Palmeiras deve perder aí o seu ídolo dos últimos anos, tá bom? Segundo apurado exclusivamente pelo ESPN do México, o ciclo do Rafael Veiga no Palmeiras chegou ao fim. O meia de 30 anos tem um acordo verbal selado com o América do México e deve viajar, ou melhor, acho que já viajou, né? Porque essa matéria tem algumas horas atrás. O Veiga deve ter viajado, né? Segundo a informação aí do ESPN, para o México para fazer aí exames médicos e quem sabe assinar o contrato neste final de semana. A operação marca o encerramento, Palestrino, de uma das parcerias mais vitoriosas da história do Palmeiras. Veiga não sai apenas como um titular, mas como o maior artilheiro do Palmeiras no século XXI. 109 gols. E, de fato, o rei do Allianz Parque. A decisão de aceitar o desafio no exterior foi impulsionada, vale a gente dizer, pelo desejo do técnico brasileiro André Jardine e pela vontade do próprio Rafael Veiga de buscar novos ares em sua carreira, após uma temporada de 2025 bem desgastante para o meia. E qual é o molde que o ESPN do México traz pra gente do modelo dessa negociação? A gente tinha ouvido um tempo atrás que o Palmeiras ia oferecer o Rafael Veiga por empréstimo. E o modelo é esse, tá? O empréstimo com compra obrigatória no ano seguinte. Então, este ano, o Rafael Veiga, caso tudo se concretize, deve ser emprestado ao América do México, mas os caras têm a cláusula de compra obrigatória no ano seguinte. Talvez você se pergunte, pô, mas por que não compra logo? Às vezes a situação financeira do clube não tem aí cacifo suficiente para bancar o Rafael Veiga agora. Por isso que eles estendem um pouco mais, é uma maneira deles economizarem, prolongar, jogar essa dívida para frente, né? E poder acumular a grana para poder pagar o Palmeiras. Valor: o pacote total gira em torno de 10 milhões de dólares, cerca de 53,6 milhões de reais na cotação atual que o Palmeiras receberá em um futuro próximo na compra do Veiga. O Palmeiras também recebe uma parte agora e garante o restante no futuro, segundo o ESPN, diluindo o impacto no caixa dos mexicanos, como já adiantei para vocês. O salário
Veiga chegará com status de estrela no América do México. Não é à toa, ele merece, é um baita jogador, né? Ele vai receber por lá cerca de 2,7 milhões por ano. Milhões de dólares, tá? 2,7 milhões de dólares por ano livres de impostos, o que o coloca no topo da folha salarial do América do México. Vai chegar lá como status mesmo de craque, top de linha mesmo, vai chegar lá para comandar o meio-campo do América do México. E assim, eu confesso para vocês que embora a gente faça a crítica aqui que o Rafael Veiga, ele não vem jogando bem, e de fato não vem, de fato ele vem muito em baixa no Palmeiras, eu não tô preparado para uma despedida do Veiga, tá, gente? Esse cara aqui fez a gente sorrir demais. Libertadores, Campeonato Brasileiro, jogou muita bola por aqui, não é à toa que é ídolo do Palmeiras, pra mim sai pela porta da frente, é duro pro meu coração palmeirense perder o Rafael Veiga. Porém, a gente também tem que entender que ciclos se encerram. E é o caso, acredito, do Meia que foi tão vitorioso por aqui. E tem gente falando também, com a saída do Veiga se encerra aquela aura de terceira academia que foi criada há uns 3 anos atrás. Vocês lembram da comemoração que teve no Allianz Parque? Palmeiras com a camisa lá e terceira academia, vocês lembram disso? Com a saída do Veiga, essa terceira academia, o Palmeiras perde essa aura e a gente torce para que o Palmeiras rume para uma quarta academia com bons jogadores. Tá difícil de acreditar nisso agora? Tá, mas nada como um dia após o outro Palestrino para as coisas melhorarem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tá aí, Veiga pode estar saindo, ainda falta assinar, informações do ESPN do México que ele viajou para lá para fazer os exames médicos. Não deve acontecer nada de errado, né? Tudo certinho nos exames do cara. Ele deve ser anunciado pelo América do México por empréstimo com opção de compra. Segundo o ESPN, o Palmeiras já vai receber uma grana agora e depois vai receber o montante final quando de fato efetivar a compra. O que você acha de tudo isso? Posta aqui nos comentários. Por essa razão, o próprio Maurício deve ser o titular do Palmeiras hoje contra o São Paulo. E ficou só no sonho mesmo da cabeça do torcedor, né? Ficou só no sonho. É complicado, né, velho? Eu vou falar um negócio pra vocês. Ouso dizer que se tivesse acontecido a contratação do Thiago Almada, seria um impacto no mercado brasileiro de contratação e o Palmeiras teria um excelente meio-campista. Acredito piamente que resolveria os problemas dessa apatia que nós temos no meio de campo do Palmeiras. Mas infelizmente isso não aconteceu, até porque o próprio Thiago Almada veio a público falando sobre essa sondagem ou essa suposta negociação que haveria nos bastidores entre Palmeiras e Atlético de Madrid. É o seguinte, todo mundo sabe que o Verdão havia negociado nas últimas semanas com o argentino Thiago Almada. Houve troca de conversas aí, né? Nessa sexta-feira, dia 23, bem no finalzinho da sexta-feira, o argentino de 24 anos falou, Palestrino, sobre sua situação em uma entrevista ao canal AFA Studio, lá da Argentina. Questionado sobre as possibilidades de saída do Atlético de Madrid, o jogador foi muito claro e enfático ao dizer, aspas aqui para o Thiago Almada, bastante rumores, estou fazendo o meu trabalho no clube, tratando de demonstrar ao técnico que quero ficar. Creio que está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. Fecho aspas para o Thiago Almada. Que banho de água gelada para o torcedor do Palmeiras. Meu Deus do céu, a gente reclamava que estava um marasmo no mercado da bola, aí vem esse jornalista muito conceituado, né, da Argentina, que cobre seleção argentina, falar que o Palmeiras estava avançado pelo Thiago Almada. Aí todos nós ficamos aqui alviçareiros, felizes, pô, finalmente, será que o Palmeiras acordou no mercado da bola? Pois é, Palestrino, foi só mais uma minissérie que o Palmeiras protagonizou e o final não é um final feliz para sua torcida e muito menos para o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos últimos dias, segundo informações do nosso palestra, o Palmeiras tinha esfriado com o interesse na contratação do meio-campista argentino. O clube entendeu inicialmente que o jogador não está disposto a retornar para o futebol sul-americano neste momento. Lembra que eu falei para vocês?
quando surgiu aquela bomba, o cara me solta isso meia-noite, aí os influenciadores vêm todos falando, nossa, o Palmeiras tá indo atrás do Thiago Almada. Lembra que eu conversei aqui com vocês e não me surpreenderia se começasse a sair informações dizendo que o cara não queria voltar para o futebol brasileiro, muito menos para o futebol sul-americano? Pois é, foi isso que aconteceu. Isso estava meio que na cara, né? Se ele tiver oportunidade na Europa, é lógico que o jogador vai optar por ficar por lá, né? Até porque os holofotes para ele cresce ainda mais e o poder, né, financeiro dos europeus para pagar salário é muito maior do que os sul-americanos. Uma negociação futura, segundo o nosso palestra, não estaria descartada pelo Palmeiras. Mas, neste momento, um avanço é visto como improvável. O clube, Palmeiras, não enviou nenhuma proposta oficial ao Atlético de Madrid, garante o portal Nosso Palestra, né? O que bate de frente com a informação lá do jornalista argentino, que eu esqueci o nome dele agora, tá? Eu sou péssimo para gravar nome de pessoas. E tá aí, a gente ficou no sonho, seria uma excelente contratação o Thiago Almada no Palmeiras, mas será que fica para a próxima? Será que dá pra gente acreditar que o Palmeiras ainda num futuro próximo pode trazer um jogador como esse? Futebol é cíclico, é verdade, mas me perdoem aqui a bad que eu tô aqui, é difícil de acreditar nessa diretoria do Palmeiras. A Leila, e eu vou falar isso aqui com muito cuidado, deixando muito claro que não se trata de machismo isso aqui, mas tá muito claro que a Leila não entende nada de futebol. A Leila, ela manja de gestão financeira, isso ela é maravilhosa. Não é à toa que o Palmeiras está muito bem financeiramente, pagando em dia, inclusive a própria presidente se vangloria, né? Vou até voltar aqui para mim, de pagar as suas contas em dia e joga isso muito bem na cara dos seus rivais. Porém, para contratar jogadores, formar um elenco competitivo, tá mais do que claro para mim e para uma grande maioria de que ela não manja nada de futebol. Ela prefere olhar para jogadores como simplesmente um ativo financeiro e para contratar ela pechincha para baixar o preço até umas horas e no final das contas acaba não contratando, vai atrás de jogadores que ela crê que é barato, porém não dá retorno técnico dentro de campo. Resultado, o Palmeiras está vivenciando esse marasmo, né, de contratações e tendo que lidar com contratações erradas feitas pela gestão Leila Pereira. Falo isso com muito cuidado, com muita cautela, para não ser mal interpretado. A Leila é maravilhosa como gestora financeira, afinal de contas ela fez a vida dela, né, com a Crefisa, é bem verdade. Ela é excelente gestora, porém, como cartola do futebol, olha, deixa muito a desejar. Essa é a minha opinião e é por isso que esse camarada aí, ó, que eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês, por isso que esse cara não veio pro Palmeiras. Não tem poder de negociação, a grana foi muito mal gasta e saiu nos últimos dias que a gente não tem orçamento para contratar jogadores desse calibre, é por isso que o Thiago Almada não veio para cá. Enquanto isso, né, a gente vê um Corinthians quebrado das pernas e contrata Memphis Depay, Rodrigo Garro, né, gente? Que coisa, né? Que coisa de maluco isso que acontece no futebol. O futebol é muito doido, né? Enfim, quero finalizar o vídeo por aqui. Quero saber muito o que vocês acham dessas notícias que eu tô repercutindo com vocês. Usem aqui o espaço para comentários para falar democraticamente e respeitosamente o que vocês pensam sobre esses assuntos que tratamos por aqui. Agora que você chegou até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa também o seu like, não te custa nada. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui e eu vou ficar muito contente, tá bom? Sou muito grato pela presença de todos vocês. Peço que o Papai do Céu derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida de todos vocês aí, meus inscritos. E eu volto num próximo vídeo para trazer, repercutir mais informações sobre o nosso Alviverde imponente. Avante palestra e vamos Palmeiras, pelo amor de Deus, vamos afundar o São Paulo na crise hoje? Por favor, é uma gentileza que eu peço para vocês.